Olá, gente! Continuando aqui na nossa leitura, a gente vai ler nesse vídeo o Gênesis capítulo 16 e o 17, o Jó capítulo 5, capítulo 6 e o Provérbio 1, do 20 ao 33. No Gênesis capítulo 16, a gente vê que a Sara, ela não espera, ela fica muito ansiosa porque ela quer ter um filho e ela já tá idosa, ela já não tá vendo uma perspectiva ali de que ela possa ficar grávida, e oferece a escrava dela ao Abraão, que no caso ainda é Abrão, né? E aí ele acaba se envolvendo com Agar e ela gera Ismael, que não é o filho da promessa, mas vai ser um grande guerreiro, ele vai ter muitos servos e tudo mais, mas ele não é o filho da promessa. E a gente vê que a Sara, ela não espera a promessa se cumprir. Ela perde a fé ali, e aí ela acaba metendo os pés pelas mãos e dando Agar ao marido. E nesse momento, né, quando ela dá Agar ao marido, ela acaba tendo alguns conflitos com a serva e manda a serva embora. E nesse momento que a gente entra aqui nessa leitura dizendo assim, que Deus te vê. A Agar, ela tá num momento ali no deserto e ela tá sozinha, e ela vê que o anjo de Deus chega nela, acalma ela, e ela percebe ali que ela é vista por Deus. Quantas vezes que a gente esquece essa realidade, que a gente é visto por Deus, que Deus nos vê a todo momento, que Ele nunca nos desampara. Às vezes a gente mesmo não se vê, mas Deus vê. A gente acha que está sozinho, mas Deus ainda está aqui. E Agar ali, ela é amparada pelo anjo, e até coloca um nome naquele lugar, que Deus me vê. E quantas vezes que a gente entra nessa frequência de achar que a gente está sozinho, e a gente nunca está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Deus sempre está aqui conosco. E não só isso, o anjo, ele manda Agar voltar para casa. Ele manda ela voltar para o Abrão, voltar a ser a serva da Sara. E mesmo ela passando por todos aqueles problemas que ela estava passando lá, ele manda ela voltar com humildade. Já no capítulo 17, a gente vê que Deus, ele reafirma a promessa com Abrão. Ele dá o nome de Abraão a ele agora e diz que vai nascer um filho dele. Ele reafirma toda a promessa. Abraão até fica ali, né? Ele chega a rir daquilo, mas é essa desconfiança que a gente tem com a promessa, né? Deus, ele dá uma promessa para nossa vida, ele fala com a gente, ele diz ali na palavra que ele te vê, e mesmo assim a gente tem essa tendência a duvidar. E eu sempre falo aqui, já cheguei a falar aqui no canal, mais difícil do que você se converter é você manter-se na fé. Porque o Abraão ali, ele tinha fé, mas a caminhada, tem muita turbulência na caminhada. Vai ter dias que você vai achar que Deus não está com você. Vai ter dias que você vai ter dificuldade de ler a Bíblia. Vai ter dias que você vai duvidar da promessa. Mas a gente tem que sempre fazer memória das palavras de Deus. Você vê que Deus ali, a todo momento, faz memória na cabeça de Abraão. Ele faz memória para ele. Olha, vai acontecer a promessa. Eu estou aqui. E ali ele traça a circuncisão, que é o sinal da aliança do povo de Deus. Que assim, a gente já pode pensar no nosso, depois da nova aliança, no batismo. O batismo é a aliança que a gente tem com Deus. E ali, naquele momento, é a circuncisão. E Deus, ele afirma todas aquelas promessas que ele dá para Abraão, não é à toa. É porque Abraão vai passar por momentos onde ele vai ter que lembrar de tudo que Deus falou para ele. Deus ali, ele não tira você da situação ruim. Ele te dá, ele dá para Abraão e dá pra gente também, o sinal de que ele está sempre com você. Você vê até que quando Jesus, ele partiu, né, ele foi embora, ele ascendeu aos céus, ele disse, estarei sempre com vocês.
Deus, ele não fica tirando a gente dos problemas da nossa vida. Muito pelo contrário, Deus nos coloca até em situações para que a gente amadureça, mas ele sempre promete estar ao nosso lado. E já no livro de Jó, na leitura do capítulo 5, eu acho muito bonita esse discurso do amigo de Jó, que ele fala assim: volta a esperança ao infeliz. Ele volta a esperança ao infeliz. Deus, ele dá esperança novamente à pessoa infeliz. Pois ele fere e cuida. Se golpeia, sua mão cura. 6 vezes te salvará da angústia. E na 7ª o mal não te atingirá. Olha que coisa linda isso. E ele diz aqui, né? E essas palavras, ela tem muita força. Porque, olha, 6 vezes te salvará da angústia. Ou seja, 6 vezes aquela pessoa passou por angústias. Mas na 7ª, o mal não te atingirá. Não vai mais. Aquela angústia já não chega mais na pessoa. Olha só. Rirás das calamidades e da fome. Não temerás as feras selvagens. Farás um pacto com as pedras do campo. Dentro de sua tenda conhecerás a paz, visitarás tuas terras onde nada faltará. Essa pessoa aqui, nada mais atinge ela, nada mais abala a fé dela. E engraçado até, né? Porque a gente, quando tem uma caminhada na fé, se você se olhar há 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, você vê o quanto você já amadureceu. E chega de fato momentos na nossa vida que aquilo que nos tirava tanto a paz, já não tira mais. Porque Deus, como eu disse no último vídeo, ele nos forja na fé. Ele nos amadurece na fé. E isso acontece muito no reafirmar da promessa e das palavras dele na nossa vida. Por isso que é muito importante para a gente ler a Bíblia, a gente se voltar toda hora para Deus, porque nós temos uma carne fraca, né? Jesus já dizia, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então, para nossa carne não ser fraca, não ficar tão fraca, a gente tem que fortalecer o nosso espírito, reafirmando a todo momento as palavras de Deus, porque 6 vezes te salvará da angústia e na 7ª o mal não te atingirá. E isso me fez lembrar muito também de um versículo que está em 1 Coríntios 3,19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois diz a Escritura, ele apanhará os sábios na sua própria astúcia. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A sabedoria deste mundo é coisas que não tem nada a ver com Deus. E Deus nos dá uma certeza que vai além do que as pessoas acham aqui legal. Então, às vezes a gente passa por tribulações e a gente até vê nas histórias dos santos, né? Tinha muito santo que achava até bom passar por tribulação, porque aí isso amadurecia o espírito dele. Ele forjava a fé. E isso para uma pessoa que não tem fé acha uma loucura. Nossa, mas como assim você gosta de sofrer? Não, é porque Deus está me fazendo aprender algo. Fazendo aprender algo na minha vida. E seguindo aqui na leitura, a gente vê que no capítulo 6, o Jó, ele não entende por que ele passa por tantos problemas. E ele quer, de fato, ele quer morrer, né? O Jó, ele tá num estado muito forte aqui de depressão mesmo. E ele não entende por que ele tá passando por tudo aquilo. E ainda não entende. Apesar dos amigos ali estarem falando coisas pra ele. E muitas coisas que os amigos dele estão falando não servem pra Jó. Mas são palavras muito inspiradas por Deus ali, mas não servem pra Jó. E Jó, a única coisa que ele vê é a dor dele. Ele não tá conseguindo ver o além da dor. Ele só vê a dor. E o provérbio aqui é muito interessante porque fecha aqui a nossa leitura nos explicando o quanto que a gente tem que abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos, a nossa mente para aquilo que Deus nos manda na nossa vida. Porque Deus nos vê a todo momento. Deus, ele sempre tá aqui presente, ele sempre tá nos vendo. E ele nos manda coisas ao nosso redor para nos amadurecer. E ele fala, até no último versículo aqui da leitura de hoje, aquele que me escuta, porém, habitará com segurança. Nós escutamos a Deus. Escutamos com o nosso coração as coisas que Deus nos fala. Ele diz assim nesse provérbio, por que detestam a ciência
sem lhe antepor o temor do Senhor, porque repelem meus conselhos, com desprezo as minhas exortações, comerão do fruto dos seus erros e se saciarão com seus planos. A gente escuta Deus, porque Deus, ele nos manda coisas pra gente crescer. Ou a gente tá aqui só envelhecendo pra morrer, ou a gente tá amadurecendo alguma coisa. Você não está aqui neste mundo para nada. Você está aqui para algum propósito. Você já encontrou o seu propósito? Já pensou sobre isso? Por que você está aqui? Já passou isso pela sua cabeça? Porque Deus, ele te vê. Até a Agar aqui, na primeira leitura, ela tinha um propósito. Ela estava ali com um propósito. A Sara, ela ficou com medo. Ela achou, não vou ter um descendente aqui, não vou ter filhos, vou pegar a minha serva mesmo e pronto. Ela saiu, ela se desvirtuou do plano ali. Mas Deus ainda assim usou Agar para alguma coisa ali. Então, Deus, ele usa até os nossos erros para nos amadurecer. E a gente consegue escutar, porque se a gente escutar Deus, mais cedo a gente vai habitar com segurança. A gente vai viver tranquilo, sem recear dano algum. Mas a gente tem que escutar a Deus. Ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir. A gente está com essa disposição, sabendo que Deus te vê. Você não está sozinho. Deus está aqui neste momento e te vê e coloca no seu caminho situações para te amadurecer. E a gente, quanto antes a gente saber disso, lembrar disso, melhor para nós. E essa foi a leitura de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, não deixem de partilhar aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!